Gente bonita, hoje eu tô querendo fazer um vídeo especificamente para falar sobre os exclusivos do Switch que ou pouca gente conhece, ou ninguém conhece na verdade, ou títulos que merecem um pouco mais da atenção que eles receberam, seja no lançamento ou no pós-lançamento. Já para começar, queria falar desse aqui, que é o Tokyo Mirage FE Encore. Esse jogo aqui, cara, ele originalmente foi lançado para Wii U. Ele começou, né, o conceito dele seria juntar personagens da franquia Fire Emblem com personagens da Atlus, seja do Shin Megami ou alguns personagens do Persona, e acabou que desse mashup surgiu o Tokyo Mirage FE Encore, que é um jogo de RPG e também tem elementos de Persona, mas de Fire Emblem só tem os personagens, na verdade, assim, não... Quer dizer, personagens e algumas mecânicazinhas de evolução de arma, tudo mais, de evolução de arma, de personagem, mas é um jogo que tende muito mais ao formato Persona e Shin Megami Tensei do que Fire Emblem, por assim dizer. Mas você tem personagens do Fire Emblem que são meio que as suas projeções astrais, que você usa eles no que seria o outro mundo, né? O mundo paralelo que você vai pra fazer missão, tudo mais, e enfrentar demônios e essas coisas. E esse jogo, cara, ele é muito divertido. A versão de Switch, comparado com a de Wii U, ela tem algumas mudanças, né? Tem algumas mecânicas, ou melhor, ela tem alguns atributos. A versão de Switch, ela tem alguns aprimoramentos, muito em questão de qualidade de vida, em questão de alguns ajustes de balanceamento. Todas as DLCs que foram lançadas pelo Wii U também estão aqui no Switch, inclusive tem um modo de dificuldade mais fácil aqui nesse, porque esse jogo originalmente ele era bem difícil, e não se engane, ele na dificuldade original e também na dificuldade difícil é bem difícil. É um jogo muito bacana que eu vejo pouquíssima gente falando, eu não encontrei para comprar ele aqui no Brasil, inclusive eu importei ele da China. Foi um dos primeiros jogos de Switch chinês que não veio com nenhum folhetinho. Geralmente é comum um jogo da China vir com algum folhetinho aqui, mas você tem aqui essa imagem de fundo, que são todos os personagens, seus companheiros no jogo, que você pode levar pra luta, pra combaterem os demônios junto com você. E é muito engraçado porque o estilo de combate desse jogo se passa sempre numa arena musical, como se você estivesse performando um concerto, e conforme você vai vencendo os demônios, você vai ganhando atributos que te fazem se tornar um melhor cantor. E isso é realmente uma mecânica, é uma mecânica de combate, você aprimorar as suas habilidades como cantor, você e os seus aliados. É muito estranho. Assim, eu não vou conseguir aqui falar sobre todas as peculiaridades desse jogo. O que eu posso dizer é, dá uma conferida, Tokyo Mirage FE Encore, a versão de Switch, é a melhor versão do jogo. É muito bacana. É um jogo bem estranho, mas assim, no melhor, assim, digo estranho, mas com todo o objetivo de elogiar. É um estranho interessante, é um estranho bom, é um estranho que eu gostaria de ver mais. E foi uma das poucas vezes, cara, que eu vi a Atlus e a Nintendo fazerem uma parceria. Na verdade, foi a única vez. E esse título é publicado pela Nintendo. Ele não tem demo, não tem nada. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, fica sem saber. Mas agora, se você estiver vendo e gostar de RPG por turno, gostar desse formato de Persona, Shin Megami, e também ter um certo afeto pela franquia Fire Emblem, cara, dá uma conferida, porque ele faz um mix de várias coisas, mas em especial é um jogo que tende muito mais pro Shin Megami e pro Persona, mas ele também tem muito fanservice pro Fire Emblem, tem também algumas mecânicas que foram trazidas da franquia Fire Emblem. Então assim, é muito bacana, eu vejo pouca gente falando dele, e eu considero um exclusivaço, pra falar a verdade. É muito bacana. Outro jogo que eu canso sempre de falar aqui é o Astral Chain. Esse jogo aqui é exclusivo de Switch, é um jogo maravilhoso, é um dos melhores títulos que a Platinum Games já fez. E é bizarro, né, porque é um exclusivo de Switch, a Platinum desenvolveu, a Nintendo publicou, e assim, vendeu porcamente, e pouca gente ainda conhece, né? É um tipo de jogo que valeria muito a pena se tivesse uma demo pra galera poder conhecer, porque dificilmente a pessoa vai entender o conceito vendo um vídeo ou com alguém explicando pra outra sobre o que se trata. Mas é muito bacana, eu recomendo muito mesmo. Pô, seria maravilhoso ter uma sequência pro Switch 2, ou ter até um patch de atualização pra rodar com taxa de quadros maiores e uma resolução maior também, porque esse jogo ele roda 30 quadros,
mas são 30 quadros bem constantes, só que se fazer a 60 quadros seria, claro, muito, muito melhor. Vamos ficar na torcida para ter um patch pro Switch 2, mas mesmo que não tenha, é um exclusivaço, é maravilhoso. Esse é um dos meus jogos favoritos de Switch da vida. É maravilhoso. Se você tem um Switch 2 e também nunca jogou, se você também tem um Switch 1 e nunca experimentou, vale muito a pena. É um jogo de combate visceral, muito legal. A história é interessante também, os gráficos são lindos, é um estilo de arte muito específico, mas que funciona muito bem. E é um jogo bem consistente, assim. Tem muita coisa pra fazer, tem um fator replay muito alto e é mais um exclusivaço. Desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela própria Nintendo. Eu não quero forçar a barra, mas, bom, já forçando, a franquia Endless Ocean foi uma franquia que começou no Wii, teve 2 títulos feitos para Wii, pulou o Wii U e foi lançado o que seria o 3º título no Switch. E esse foi o único título da franquia que eu joguei, na verdade, não joguei nenhum nem o 2, falam que são maravilhosos. O Endless Ocean Blue World, que foi lançado para Wii, falam que é fantástico, não tive a oportunidade de jogar, mas quero muito um dia. Porém, o Endless Ocean Luminous, cara, é um jogo que eu acho muito legal, muito divertido. E assim, é um jogo que pode parecer estranho. Muita gente compara com Subnautica, mas é bem diferente. Tem uma pegada muito mais contemplativa e de calmaria mesmo, sabe? É um jogo ótimo para jogar antes de dormir. Não sei se isso vale como elogio, mas eu confesso que esse jogo, particularmente, quanto mais eu jogo, mais eu tenho vontade de jogar. O online dele é muito interessante, por incrível que pareça para um título da Nintendo, o online dele é muito bacana. Ele tem uns elementos de mapa, ele na verdade tem mapas que são gerados randomicamente. Então você vai para um mapa, explora tudo que você tem, porque aqui na verdade você vai explorando os peixes, toda a vida marinha, vai aumentando sua pesquisa, aumentando seu nível como pesquisador. E aí você consegue explorar vários mapas, e os mapas, eles, como eu falei, são gerados randomicamente, então dificilmente você vai ver o mesmo mapa, o mesmo oceano, por assim dizer, porque não é tão grande quanto o oceano, mas cada mapa tem um tamanho considerável para você explorar. Então você tem uma certa infinidade de mapas e de oceanos para explorar, e cada oceano tem espécies específicas, tem biomas específicos e tem também tesouros específicos. Você pode jogar sozinho, você pode também jogar online, tem expedições marinhas que você consegue jogar só com galera, sejam amigos seus ou também com pessoas online aleatórias. A conexão é surpreendentemente boa, eu nunca tive lag, nunca fui quicado de uma sessão, e é um jogo muito bacana, mesmo assim, sabe? Mas é aquilo, tem que curtir o estilo. Se você vê um vídeo desse no YouTube, se você vê um vídeo do jogo no YouTube e achar interessante, a chance de você realmente curtir é alta. Agora, você também pode chegar e dizer assim, cara, é um saco isso, não gostei. E aí você realmente não vai gostar, porque a primeira impressão, seja de vídeo ou até de gameplay, é a que fica. E esse jogo não tem muita variedade, tá? Ele tem um estilo, ele tem uma estrutura muito específica. Gostou dessa estrutura, gostou desse... Porém, é uma franquia que particularmente eu acho que merece mais amor. E é um jogo muito específico e, cara, quanto mais específico é o jogo, maior é a chance desse jogo ser pra você, ou melhor. E quanto é um jogo muito específico, e claro, quanto mais específico um jogo, menor é a chance dele ser pra você. Porém, jogos específicos também são aqueles que, quando é pra você, é super pra você. Então, da minha parte, vale a menção, porque é um jogo que eu gosto muito e eu fiquei muito feliz de ter experimentado, porque não fazia ideia. Eu vi alguns vídeos no YouTube, achei interessante e no que fui jogar, acabei amando. É um dos jogos do Switch que literalmente eu tenho mais horas jogadas e não vou parar tão cedo. Outro jogo que eu amo de paixão também, até por ser um fã da Marvel, é o Ultimate Alliance 3. Esse jogo, impressionantemente, é exclusivo de Switch, a Nintendo publicou. E ele até hoje não foi para nenhuma outra plataforma, nem computador. Então, honestamente, é um jogo que vai ficar no Switch para sempre. Maravilhoso, divertidíssimo, muita coisa para fazer, muitos personagens. Ele teve também a adição de 2 DLCs que são muito legais também. Jogaço. E assim, não é nem que pouca gente conhece, mas eu acho que mais pessoas deveriam dar uma chance, porque honestamente é um dos melhores jogos protagonizados por personagens da Marvel que existe, na minha opinião. Maravilhoso, um ótimo jogo de ação RPG, muito bom.
Outra franquia também que foi meio que ressuscitada no Switch, né? A gente tem aqui o Advance Wars, tem os dois jogos, né? A compilação do 1 e o 2 é um remake do 1 e o 2, jogos que eram de Game Boy, que eu não joguei no Game Boy, joguei pela primeira vez aqui no Switch, e gostei muito. São jogos de estratégia, jogos de guerra de estratégia, como se fosse meio que um War, só que digital e também tridimensional. Esse jogo aqui pra jogar tanto single player como multiplayer é bem divertido. Jogar esse jogo contra algum amigo é muito legal. Não cheguei a jogar muitas partidas online, então também não posso averiguar em relação a isso. Joguei acho que 2 partidas online e olhe lá. Mas a conexão foi super de boa, tranquilo. Tem mais de uma campanha, né? Tem a campanha, claro, dos 2 títulos, né? Tem a campanha dos 2 títulos, né? E além disso, tem bastante missão secundária, bastante desafio. Tem um fator replay bem alto e pouca gente jogou, pouca gente conhece. É um jogo bem bacana. É uma franquia que, poxa, poderia voltar, porque é estranho, né? É um jogo de guerra em turno, é um War 3D, por assim dizer, mas ele tem um certo diferencial que é aquele fator Nintendo, sabe? Então, é um jogo bem divertido também e, claro, fica aqui como menção porque eu me diverti muito. E é, assim, uma franquia que bom que não morreu, mas também pouca gente conhece e são 2 jogos que já eram muito bacanas, pelo que eu vi, mas o remake deles 2 ficou muito bacana, muito bem feito e é bem divertido e com muita coisa pra fazer também. Eu canso de falar desse jogo, eu adoro a franquia Bayonetta. Esse jogo aqui, ele meio que é um spin-off, mas ele também é um prelúdio, na verdade, cronologicamente, ele é o primeiro da saga, quando a Bayonetta ainda é criança, ainda chamam ela pelo nome dela, né? Chamam ela pelo nome dela é ótimo, né? Chamam ela pelo nome original dela, antes dela ficar conhecida no universo do jogo como Bayonetta. É um jogo de aventura com quebra-cabeça muito divertido, muito gostosinho de jogar. E assim, a franquia Bayonetta já não é uma franquia ultra mega popular, apesar de que deveria, mas não é. E um spin-off de uma franquia que já não é tão mainstream assim, não tinha como ficar conhecida, porém deveria, tá? O gráfico do jogo é lindo, é uma textura meio aquarela. A história, pelo que ela é, como um spin-off da Bayonetta quando era criança e o demônio de estimação dela, o Xerxes, é uma história que serve, funciona, é divertida, jogabilidade muito bacana. Não é um jogo que vai mudar a sua vida, porém é um título divertidíssimo, sim, e que deveria ser mais conhecido. Não só o Cereza and the Lost Demon, como também toda a franquia Bayonetta, mas de toda a franquia Bayonetta, o que a galera menos sabe que existe é esse aqui. Então, vale a menção, sim. E agora falando de jogo Pokémon, né? Pokémon que é uma das franquias mais renomadas e conhecidas, seja pela qualidade ou pela falta dela em alguns jogos. Eu queria falar exclusivamente do Mr. Dungeon Rescue Team DX, que é um remake, na verdade, de um jogo de DS. De Game Boy, que inclusive tem no Nintendo Switch Online. Era um jogo de Game Boy. E vou falar pra vocês, Game Boy Color, se não me engano. E vou falar pra vocês, esse remake, porque não é um remake total, é mais um remaster, só que é um remaster muito bem feito. Isso aqui é um jogo de Dungeon Crawler, bem divertido, bem bacana, com muito conteúdo. O jogo ele tá realmente recheado de conteúdo pra fazer. É uma jogabilidade diferente da saída dos outros jogos Pokémons, mas, assim, pelo que ele é um Dungeon Crawler, em que o seu personagem é um humano que acorda como um Pokémon, cara, a premissa já é muito bacana. E a história é divertida. Não é a razão pelo qual você deveria jogar, mas é uma história divertida. A jogabilidade, ela começa meio chata, só que vai entrando umas mecânicas novas de construção de vila, e você vai começando a ter muita side quest, você vai upando seus Pokémons, tanto do seu time, como também o seu próprio, né, que você escolhe no início, o seu parceiro também. E, cara, é bem divertido. Eu sou fã de Pokémon, então, particularmente a história eu achei divertida. A jogabilidade, ela começa meio chata, mas ela vai ficando viciante. E o jogo tem uma demo. Então, assim, estou na dúvida. Cara, joga a demo. Se você curtir a demo, o que vier no jogo completo vai ser melhor. Se você não curtir a demo, então não é pra você e tá tudo certo também. Mas é um jogo bem, bem divertido, tá? Vale aqui a indicação. E agora o último jogo Pokémon que eu falo aqui, prometo, é um jogo que eu canso de falar o quanto eu amo, o quanto eu tenho horas jogadas, que é o New Pokémon Snap. Você tem o Pokémon Snap no emulador de 64 no Switch Online. Esse aqui é o novo, exclusivo de Switch.
E, cara, é um jogo de fotografia Pokémon, sabe? Não é nada mais nada menos que isso, mas é muito divertido. Eu vicio nesse jogo, assim, tenho trocentas horas jogadas. E, cara, eu já falei sobre esse jogo com outras pessoas que nem sabiam que existia. Assim, caraca, tem um jogo de fotografia Pokémon pra Switch, tem. E é bom, cara, pior que é. Então, tinha que mencionar ele aqui, cara. Eu já cansei de falar desse jogo, ele é bem divertido. Se você não jogou e o conceito parece interessante, dá uma chance. Agora, se também o conceito não parece interessante, deixa pra lá também, porque o que você vê é o que você tá levando. Sabe, assim, ele é bem objetivo no que ele vai te oferecer. Gostou, mas também não gostou, ele não vai te converter, ele nem quer te converter. Mas é um jogo que eu particularmente gosto muito. E falando da franquia mais famosa da Nintendo, né? Uma das, se não a mais, que é a franquia Mario. Tenho que falar aqui de um jogo que, pra mim, passou meio batido. E é um jogo muito, muito divertido e que tem uma demo na eShop e, pra mim, vale a pena a menção. Que é o Mario vs Donkey Kong. É um remake também de um jogo de Game Boy. Não joguei o jogo de Game Boy, tá? Mas essa versão aqui é bem divertida. O jogo, ele é meio curtinho, tá, gente? Assim, coisa de 5, 6 horas. Tem algumas missões extras, né, que são mais difíceis, então você ao todo aí consegue entre 8 e 9 horas de conteúdo. Mas é um joguinho tão divertido, cara, é um tempo tão prazeroso, sabe? É aquela diversão casual, simples, mas não simplória, simples, tá? Mas simplória jamais. E é assim, apesar de não ter um fator replay gigantesco, não ter, assim, uma infinidade de conteúdo como outros jogos da franquia Mario ou de outras franquias renomadas da Nintendo, é um jogo que particularmente eu recomendo. Eu me diverti muito e nem todo mundo conhece esse jogo, tá? E tem uma demo no eShop também que vale a pena dar uma olhada. Muito divertido também. É um jogo inteiramente de puzzle, tá? Não chega nem a ser aventura. É quebra-cabeça atrás de quebra-cabeça, porém cada mundo traz variedade. Você tem mecânicas suficientes no jogo, diferentes estilos e formatos de puzzle pra não ficar chato, não ficar monótono. E, cara, o tempo passa voando. Você vai jogando, quando você tá com 4 horas assim, você fala assim, metade do jogo você, caramba, nem vi passando, porque realmente é muito divertido, tá? Não vale a pena o preço cheio, mas se você conseguir uma cópia usada ou uma cópia um pouco mais barata, importando da China ou de algum outro país, vale muito a pena sim, tá? Porque o jogo é divertido e vale a pena você ter na sua coleção, ainda mais se você é fã de puzzle, tá? Tem demo no eShop, vale a pena conferir. E por último, mas não menos importante, tem aqui o Mario & Luigi Brothership, que é uma franquia que eu conheci no 3DS, joguei alguns títulos pelo 3DS e esse título aqui esse título é o primeiro da franquia que vai para um console de mesa, né? Que é o Brothership. Cara, esse jogo, já comentei dele, longe de ser perfeito, é um jogo que tem suas falhas sim, muita gente não curtiu ele, porém ele é um jogo que eu particularmente gostei bastante, achei ele bem divertido, mas é um jogo que passou batido, até porque ele foi lançado no último ano de vida útil do Switch, no ano também que foi lançado o Zelda Echoes of the Wisdom e também alguns outros títulos. Esse aqui particularmente eu não vi muita gente falando sobre, tá? E assim, tem gente que fala que eu vi o trailer, mas não me aprofundei sobre, ou esqueceu que o jogo existia. E, cara, pra uma aventura RPG, é divertido, tem uma campanha bem longa, não é o jogo, assim, que tem o melhor início do mundo, o início dele é um pouco maçante, sim, mas é divertido e, assim, no final do dia, você se diverte, mesmo, né, não sendo diversão 100% do tempo, no que ele se propõe a fazer, é divertido, e eu tô feliz que a franquia conseguiu chegar no console de mesa, ela não morreu no 3DS. Os gráficos são lindos, a história, por incrível que pareça, ela é divertida, mas é aquilo, é você passar as primeiras 2 horas iniciais. Nossa, foi ótimo o pleonasmo aqui, né? Passar as primeiras 2 horas iniciais. Porque as primeiras 2 horas são chatas sim, e elas não correspondem à qualidade que o restante do game tem. Então assim, João, peguei o jogo, mas tá muito chato. Eu te prometo, vai ficar melhor, o combate vai adicionando novas mecânicas, vai ficando mais complexo e consequentemente vai ficando também mais divertido, tá? Porque o jogo, ele é divertido sim, você tem que só passar a primeira fase inicial, que é um pouquinho chata. Passou, te prometo, gradativamente o jogo vai ficando cada vez mais e mais divertido, tá? Vale muito a pena sim. E galera, então foi isso, tá? Uma ótima semana pra vocês, um forte abraço, até a próxima, valeu!